Bem-vindo ao podcast da Abrahoff, a voz da harmonização orofacial. Eu sou a Fernanda Faisal, falo diretamente do Full Face 2025, um dos maiores congressos internacionais. Gente, estou com uma convidada que vai ser um bate-papo maravilhoso. Tenho certeza que vai inspirar muitos profissionais e alunos que estão entrando nessa área. Ela que é formada há 28 anos, 5 pós-graduações, mestrado internacional em harmonização orofacial, professora em Portugal e Espanha e com clínica em Santo André. Muito bem-vinda, doutora Andréia Françoso. Muito obrigada, será um prazer esse bate-papo. Eu agradeço desde já o convite, é uma honra. E falar desse assunto que eu tanto amo. Ai, é tão gostoso que a gente fala de algo que a gente tem paixão, né? Dá pra sentir já a energia aqui, gente, dela. O brilho no olhar. Sim, mudou minha vida. A harmonização entrou como um rojão e realmente mudou a minha estratégia. Vamos falar sobre isso. O tema hoje é nem todo ácido hialurônico é igual. Então, o que realmente diferencia um produto premium de outro? Doutora, para a gente começar nosso bate-papo, então, fala um pouquinho assim do mercado de ácido hialurônico. Cresceu muito, né, nos últimos anos. E com ele vieram várias qualidades, vários produtos diferentes, muito variado. Então, o que está por trás de um ácido hialurônico verdadeiramente premium? Olha, pergunta maravilhosa para a gente já começar essa conversa aquecendo, não? Eu sempre digo uma palavra-chave que vai te fazer escolher um ácido premium ou não. Previsibilidade. Tá. É muito bom quando você vai fazer um trabalho, quando você já faz um prospecto desse paciente e você já sabe o resultado final que você quer trazer com esse ácido hialurônico. Então, quando a gente trabalha com um ácido premium, a gente tem essa palavra-chave no nosso portfólio, previsibilidade. E com isto, a gente traz também uma segurança, né? Com certeza. Então, são as duas palavras pilares na minha escolha de um ácido hialurônico hoje premium. Acho que isso é o que diferencia do mercado. E você disse muito bem, cresceu muito. Muito. Hoje a gente, né, passei aqui nos estandes, a quantidade que tem de produtos e da mesma marca também vários produtos, né, doutora? Sim, exatamente. A gente tem aí o que eu chamo de personalidades, Tá. né, dos produtos. Então, dentro de uma mesma marca, nós temos que conhecer a personalidade de cada ácido hialurônico, né? O que muitos conhecem por reologia. Então, hoje eu pego muito no pé dos meus alunos e também explico muito isso para os meus pacientes, né? O conhecimento do seu produto. Quando a gente tem vários produtos numa categoria, eu preciso entender o porquê desse diferencial. Sim. E isso é personalidade. A personalidade de cada produto dentro da caixinha vai fazer diferença no seu resultado final. Então, hoje a gente tem uma gama imensa realmente de ácidos hialurônicos e tem um diferencial de cada um. Então, a gente já partiu do princípio do premium ou de um ácido hialurônico meio abaixo em termos de qualidade, de entrega. e também a gente vai entender cada personalidade de cada caixinha, de cada seringa, né? Então vai fazer toda a diferença no resultado final. É muito importante, a doutora falou de uma palavra que eu acho fundamental, né? Saber o porquê. O porquê que você escolheu esse produto, o porquê que você está aplicando. Exatamente. A gente conhece, nós profissionais, nós falamos em reologia, mas a gente entende a viscoelasticidade, o produto de coesão de ácido hialurônico. Então, se eu tenho um produto que não é muito coeso, eu vou ter uma espalhabilidade melhor desse ácido hialurônico. Então, para onde eu vou usar um ácido hialurônico que permite essa espalhabilidade melhor, né? Então, quando eu vou pensar num lábio, por exemplo, eu não posso ter um ácido hialurônico que fica extremamente rígido. Né? Quando hoje a gente está na era, gente, da naturalidade. Sim, sim. Nós passamos aquele período onde você identificava um paciente com harmonização e achava elegante. Muito volume, né? Exato, muito volume, muito perceptível. Sim. Hoje a busca é exatamente o contrário. A elegância está naquela marca escondida,
Eu comparo muito isso com as bolsas, né, femininas. Nós fala usávamos mais. aquelas bolsas com as marcas bem escritas. Estampadas. Estampadas. Assim, né? E hoje não, hoje a naturalidade vem com a elegância. E está justamente falando a minha língua. É isso que eu gosto de trabalhar com um preenchedor. E para que a gente tenha um resultado extremamente elegante e natural, eu preciso conhecer o meu produto. Então, com certeza. Imagine um lábio com um produto firme, denso. Você não tem nem mobilidade. Eu gosto muito de pontuar o lábio, mas é claro que a gente está falando de uma face toda. Sim. Mas o lábio fica muito evidente e foi algo que nos marcou muito nos anos anteriores, né? Eu falo que as bocas bico de pato, as pessoas já vinham com essa... Sim, um receio, um medo de ficar assim, e é verdade. Exato. Eu trabalho com um público 40 a mais. Olha só. Normalmente eu falo que o público se parece com a gente, então o meu público é da minha faixa etária, né? E a primeira coisa que elas me falam, mas doutora, o meu lábio vai ficar parecendo um bico de pato? Então, quando a gente conhece o produto, é a previsibilidade que eu havia te falado. Então, eu sei da riologia, eu tenho um ácido hialurônico muito bom de espalhabilidade, eu vou permitir que o meu paciente tenha uma hidratação, tenha um volume. Ele vai sair do meu consultório já sem edema, um edema controlado, porque isso também traz a questão de um ácido hialurônico premium, né? Então, a gente tem esse controle e essa entrega para o nosso paciente. Perfeito. Para tudo, a gente precisa conhecer o nosso produto. Sim, é fundamental, gente. Fundamental. Conhecimento. Tenham sede de conhecimento, né, doutora? Eu ando martelando um pouquinho nessa tecla, sabe? Porque me assusta. Esse crescimento trouxe também profissionais mais alvoroçados e muita oferta de produtos. Sim. E se há muita oferta, realmente a gente precisa entender as diferenças, né? Então, quando eu falo de ácido hialurônico, eu falo de previsibilidade e eu falei de segurança. A segurança é algo que você expõe realmente o risco ao paciente. Sim. Então, na sua escolha, eu vou falar um pouquinho agora sobre a segurança exclusivamente. Eu preciso entender qual é a reologia desse meu produto através de qual reticulador. Qual é o agente reticulador? Eu vou te explicar para ficar bem facinho de entender. Imagine um monte de fios de espaguetes que foram cozinhados ali naquela aguinha. Certo. Eu preciso dar a liga, senão ele escorre. Certo. Esse material que eu vou fazer dar essa liga desses espaguetinhos é o agente reticulador. Tá. Esse agente reticulador, eu preciso também ter rapidez se eu precisar dissolver esse ácido hialurônico numa intercorrência. Fica claro? Fica claro. É bom esse exemplo, gente, que daí você consegue visualizar mentalmente e não esquece mais também. Isso. Sempre vai lembrar do espaguete. Então, minha gente, quando você vai pensar no ácido hialurônico, pergunte para o seu consultor qual é o agente reticulador. Porque se eu tenho um agente reticulador como os produtos da Allure, por exemplo, que é o BDDE, e ele tem muito pouco desse agente reticulador, também é um grande diferencial. Eu vou te trazer só uma curiosidade para você entender em números. E é importante a gente falar aqui. Exato. Nós temos uma aceitação de até 2 partículas por milhões de BDDE. Tá? Certo. O nosso produto, a Allure, ele tem 0,018 partículas por milhões. Ou seja, quando a gente fala 0 BDDE, é isso. É porque é muito pouco, tá certo? Então, quando eu escolho um produto, o meu primeiro pensamento, eu preciso trabalhar com segurança. Quando o meu paciente deita na minha maca, eu digo sempre isso para os meus alunos e para os meus pacientes. Eu enxergo como se fosse o meu maior amor, que são os meus filhos, o meu marido, porque ali também é uma vida que é o amor de alguém, né? São pessoas, né, doutora? Que traz um sonho, que traz uma expectativa para você, sabe? Então você tem que ter muito essa consciência de não tornar esse sonho um pesadelo. Não. E expor ao risco. Todos nós podemos ter intercorrência. Sim, a gente fala bastante. Só tem intercorrência quem atende. Exatamente. Fato. Mas como é importante prevenir, né? A gente tem que saber
atuar numa intercorrência. Também, né? também. Mas a prevenção é a palavra-chave. Então, quando eu escolho um ácido hialurônico de qualidade, a primeira informação, quanto tem de BDDE nesse produto? Você sabe que isso é uma coisa, menina, que eu acho incrível. Doutora, é muito importante falar isso aqui, porque eu tenho certeza que as pessoas não perguntam. Não perguntam. Inclusive, eu adoro contar as particularidades. Conta. Tive o prazer de ir a uma aula de um famoso, enfim, os instagramáveis hoje também a gente tem que tomar cuidado com isso, pessoal. E era uma aula de um produto que eu não tenho experiência e eu gosto de conhecer. Acho que hoje a gente tem que ter conhecer, esse conhecimento. E a minha primeira pergunta foi essa: qual é o agente reticulador? O speaker não sabia me dizer qual é o agente reticulador da marca. Então, qual é o meu alerta para esse assunto? É dizer assim, profissional, você precisa saber o que você está colocando no seu paciente. E o que você está divulgando também. Antes de colocar no paciente, a pessoa já está divulgando, né? Então, gente, trabalhar com a verdade, por favor. Com a verdade e, mais uma vez, eu insisto, a segurança. Porque se eu tenho um agente reticulador muito alto, se eu tenho um produto que está ali acima desses 2 ppm, é claro que a Anvisa faz também esse controle, né, de qualidade, enfim. Mas a gente sabe que tem materiais que são muito mais dificilmente dissolvidos no caso de você ter uma intercorrência. O ácido hialurônico, ele é dissolvido, né, numa intercorrência através da enzima hialuronidase. Sim. Isso vai interferir completamente numa intercorrência. Porque se você tem um agente reticulador muito intenso ali, você vai ter uma demora. E existem regiões que nós não podemos ter essa demora, né? Uma rinomodelação, por exemplo, se eu tenho um atendimento, meu paciente ele nem sai do meu consultório, ele fica ali por 30 minutos em observação na sequência, porque eu preciso agir muito rápido. Então, eu sempre sugiro assim para os meus alunos, para os profissionais, peguem uma caixinha, peguem uma hialuronidase e faça essa experiência para você entender quanto tempo você demora para dissolver essas partículas, né? Então isso vai fazer toda a diferença na sua segurança e você vai oferecer para o seu paciente um tratamento de qualidade, padrão ouro, e é isso que a gente quer hoje. Sim. Não é verdade? Perfeito, doutora. E quais são os critérios, acho que a gente acabou falando um pouquinho aqui, dos critérios técnicos e científicos que separam, então, o ácido hialurônico de alta qualidade de um produto inferior, né? Sim. Que o profissional precisa analisar para escolher na hora. Então, é basicamente isso que a doutora falou. Eu vou até acrescentar uma informação, por favor, se vamos você me aprofundar, permitir. com certeza. Existem diversas formas também de a gente manter um ácido hialurônico com uma boa partícula, tá certo? E eu vou pôr mais um exemplo que eu adoro, os exemplos para ficar fácil para entender, né? Então você imagina, como que a gente chega ao ácido hialurônico numa seringa, né? A partícula do ácido hialurônico é uma molécula grande e densa. Imagina aquela geleca gigante, sabe? O nosso produto, a Alur, ele é feito como se fosse uma peneira. E imagine você escolhendo as partículas que são as melhores. Nossa. Então, escolhendo os tamanhos, são todas concatenadas. Então, quando a gente fala em partículas já pré-escolhidas, como se fossem peneiradas as melhores, eu tenho um ácido hialurônico perfeito para o meu paciente. Então, essa é mais uma diferença de uma tecnologia premium. Perfeito. Então, quando o profissional for escolher, doutora, o que ele tem que avaliar? Uma pergunta, né, para o consultor. Qual é a tecnologia que esse ácido hialurônico foi feito? Nós temos de primeira geração, que são os ácidos de tecnologia NASHA, da segunda geração, e a nossa é a terceira geração. Então é importante, então a gente já porque, tem um processo mais moderno de filtragem dessas partículas. Perfeito. E como que é a reologia do ácido hialurônico? A doutora falou, mas vamos aprofundar um pouquinho mais. Viscosidade, elasticidade, coesividade, impacta diretamente o resultado clínico e a durabilidade do tratamento. Boa, excelente. Olha,
Quando você vai perguntar também para o seu consultor os diferenciais do produto, eles sempre falam, esse produto ele dura em torno de 12 meses. Isso, esse produto... conta mais, doutora. A gente tem uma particularidade que a gente traz aqui uma durabilidade de até 15 meses do nosso ácido hialurônico. Por quê? Por conta de toda essa tecnologia, tá certo? E é claro, os hábitos do paciente vão fazer toda a diferença, com toda certeza. Mas nesse caso, o nosso controle, né, o que está nas nossas mãos, é justamente a gente escolher um bom produto, tá certo? E sobre a viscoelasticidade, o que isso vai interferir no resultado final do nosso paciente? Eu comecei a te dar aquele spoilerzinho do lábio. Isso. Mas imagina, quando eu for fazer uma projeção de mento, eu não posso usar o mesmo produto que eu fiz num lábio. O lábio eu preciso dessa espalhabilidade, dessa maleável. Exatamente. Agora eu preciso fazer uma projeção de um mento, eu preciso empurrar esse tecido. Eu preciso de um ácido hialurônico muito mais viscoso, desse poder de elevar tecido. Então, quando a gente vai fazer a escolha de um material, a gente também precisa entender isso. Nós temos hoje 2 produtos no nosso portfólio. O que eu acho muito interessante, principalmente quando a gente está no começo de carreira, que a gente não tem muito poder aquisitivo para você investir mesmo. Então você fala, puxa vida, mas eu preciso ter no meu consultório tudo isso para fazer um mento, para fazer um lábio. E hoje a gente tem essa possibilidade, a Allure te traz essa possibilidade. E vem novidades por aí. Mas, por enquanto, o que eu tenho para te dizer são produtos de excelência, que eu consigo sim ter uma elevação desse tecido, eu consigo ter essa rigidez quando eu preciso, e eu também consigo ter esse poder de espalhabilidade para manter uma naturalidade numa região onde eu quero deixar mais discreto, só dar aquele volumezinho, mas com elegância. Também, é claro que a gente pode fazer região de malar, por exemplo, se eu for pensar numa região de malar onde eu perguntar, doutora, todas as regiões a gente consegue trabalhar. Sim, olha, eu digo que eu venho de uma geração que eu passei por várias fases, né? Sim, então, antigamente os pacientes vinham para fazer um full face e era muito comum se usar 20 ml de ácido hialurônico, por exemplo. Hoje, eu digo, o que é um bom profissional? O bom profissional é aquele que com 3 seringuinhas ele faz um full face. Pontos estratégicos, eu diria. Pontos estratégicos, exatamente. E é claro, vamos combinar que ninguém trabalha sozinho. Eu tô falando do ácido hialurônico. Lógico, associar, né, doutora, tratamentos, até porque o ácido ele vai hidratar, vai trazer um volume. Mas tem todas as outras variantes, né? Com certeza. E isso é o que foi acontecendo no processo de diferenciar de um full face, né? Por que hoje a gente trabalha com 3 seringas, por exemplo, para uma construção de um rejuvenescimento? Porque, é claro, esse paciente ele já tratou da pele, o gerenciamento de pele ficou esquecido durante muitos anos. O microagulhamento, que era uma coisa maravilhosa, ficou escondidinho na gaveta. Doutora, exatamente. Eu tenho uma clínica em Curitiba há 10 anos e quando eu iniciei era microagulhamento, eu falei, gente, é tão poderoso, por que isso? Por que as pessoas tiveram vergonha de falar que fazer microagulhamento? Porque eu acho que vem chegando novidade, as pessoas vão descartando as outras e não, associem. Associem. Não é? Palavra-chave. Olha só, eu acho que isso é fantástico. As pessoas inflavam o paciente, mas não tratavam da pele. Era muito comum você ver aquela pessoa que realmente ela estava com tudo definido, contorno, mas uma pele com uma porosidade. Enfim. Além disso, é claro que a gente vai trabalhar muscular, né, com a toxina. A gente vai precisar de fios para a gente fazer um bioestímulo e eu amo. Tecnologias, mas é a construção, né? A gente precisa fazer a construção. É assim que acontece o envelhecimento. Sim. Em todas as camadas. Então, a gente também precisa fazer dessa forma. Cada tratamento tem sua importância. Eu tenho uma frase que é a máxima, né? Que eu digo assim, olha, é muito fácil você ser um bom profissional com um orçamento livre de 20 seringas. Sim. Agora, minha querida, faça um full face com 3 seringuinhas, né? Aqui tem um diferencial também, hein? Que a gente não falou. Fala, então. Nós temos 1,2 em cada seringa. Mais. Então, esse 0,2
Parece que não é nada. Lógico que Mas, meu amor, não é aquela coisinha. Às vezes eu falo assim, vou fazer uma empinadinha nesse nariz. O 0,2 é o suficiente e o restante eu posso construir um mento. E eu não sei, eu não vendo seringa. Quem vende seringa é o distribuidor. Isso. Eu vendo resultado, eu vendo sonho, eu vendo expectativa. Perfeito. Então, o meu paciente, ele não precisa saber quantos ml. Né? Isso já está sendo desmistificado. Graças a Deus, porque assim, hoje o paciente ele tem tanta informação por conta, né? Hoje a gente tem informação, tem até a inteligência artificial ali que você faz uma consulta. Mas gente, e aí, e às vezes algum paciente se sente no poder de chegar e falar, eu quero isso, tantos, não. Quem que estudou, quem entende, quem sabe, né? Exato. Então a gente tem que se posicionar assim também e educar. Exatamente. Olha, como você percebeu, eu sou a mulher dos exemplos, né? Pra gente ficar com aquelas comparações. Lembrar, eu sempre vou lembrar. Quando o paciente fala pra mim, olha, quantos ml? Eu fiz um orçamento lá na fulana, eu já digo, olha, quando você vai comprar uma televisão, você pode pesquisar e fazer o seu orçamento em diversos lugares. Maravilhosa. Agora, em termos de tratamento, eu não vou te oferecer o que o outro profissional... E eu nem quero saber o que ele vai te oferecer. Eu estou garantindo o que eu vou te oferecer. E o que eu vou te oferecer é o meu melhor, que é um produto de qualidade, que é a busca contínua por estudo, por se aprofundar. A gente não pode parar. Isso é valor, né? O valor. Exato, exatamente. E com isso, o mercado realmente cobra muito mais a gente. O profissional hoje precisa estar mais preparado. Conhecer de fato o que você está usando, porque o profissional também pergunta. Eles vêm, você falou da inteligência artificial, e eu não sei se você já teve algum paciente assim, mas eles fazem até a foto na inteligência artificial. Não, isso não. E trazem, olha, eu queria ficar com essa boca. Já aconteceu de trazer foto de famosa, alguma coisa assim, né? Falar, gente, calma, vamos alinhar a expectativa, né? As minhas pacientes estão muito danadinhas então, viu? Vem com a foto, olha, eu quero essa boca. Aí você tendo um ácido hialurônico de qualidade, de previsibilidade, você pode muitas vezes dizer, olha, realmente isso eu consigo, isso é possível. Ou, é claro, a gente também precisa, eu falo que o não bendito é a sua melhor opção, né? Então também precisa pontuar e sempre adequar as expectativas do paciente. Mas quando você tem um produto que você conhece ele do começo ao fim, você também sabe o resultado que você vai oferecer para esse paciente. Então fica muito mais fácil de lidar. E consegue alinhar a expectativa. Isso é possível, isso não é, podemos, né? Enfim. Exatamente. Então eu digo assim, estamos numa era hoje que o menos é mais, com certeza. Não é um clichê, isso é uma verdade. E a gente precisa estar dentro desse mercado. Para isso, estude muito, procure sempre os melhores produtos. Olha, o paciente ele vem buscar valores. É claro que sim, né? A gente hoje vive uma realidade que nem todas as pessoas têm um orçamento livre. E o incômodo ele está sendo muito grande, justamente porque os filtros ficaram muito presentes durante muito tempo. A pandemia, né? A pandemia. Quando as pessoas faziam muita reunião online, porque até a gente não se vê, né? Durante o dia, estamos aqui conversando, mas quando você tá ali no online, você vê o teu rosto, fala, aí que eu acho que a pandemia foi uma viradinha de chave, assim, sabe? Que as pessoas começaram a se olhar mais. Mas a gente consegue oferecer bons resultados com valores reduzidos. Nós temos essa tecnologia que tem um valor incrível. Eu estou falando de todas essas condições, né, de um produto com tudo isso, mas ele tem um valor muito tranquilo para a gente trabalhar. Então você tem uma margem de lucro muito boa. Ótimo. Faça o melhor, procure entender essa questão da técnica também com o produto, para que você ofereça um resultado de qualidade e duradouro. Existem muitos produtos por aí no mercado que oferecem muitas vezes uma durabilidade maior, a gente não tem esse grau de segurança. E outra coisa, existe uma intercorrência que chama ETIP. Eu não sei se a gente pode conversar um pouquinho disso, o que você acha? Mas hoje os últimos artigos científicos, eles comprovam que a ETIP, o que é ETIP? É o edema tardio pós-aplicação de um ácido hialurônico, tá? Doutora, explica um pouco. Esse tardio pode acontecer até quanto tempo depois? Olha, já vi casos de paciente com 6 meses pós realização de um preenchedor.
e apresentar ETIP. E muitas vezes isso, às vezes nem o profissional ele relaciona com o procedimento dele, sabe? Sim. Porque eu digo que intercorrência é um assunto que os profissionais não gostam de falar. E como é importante falar, né, gente? Você precisa, se você saber. domina todos os processos de intercorrência, você lida muito melhor, né? E o bom profissional se diferencia sabendo a intercorrência do produto. Não posso. Então, quando eu falo de ETIP, é o edema tardio, então ele pode aparecer até 6 meses pós o procedimento de ácido hialurônico. E o que a gente vai observar? Um edema naquela região onde foi aplicado o ácido hialurônico. Às vezes até numa região não tão no local, mas próximo. Então, às vezes você tem uma baixa de imunidade, enfim, e pode provocar. Os estudos, eles me levam a hoje poder dizer isso, que era uma suspeita minha já pela prática clínica. A gente acaba auxiliando muitos alunos, enfim. Mas hoje os estudos, eles vêm comprovando isso. Os últimos artigos científicos dizem que o alto índice de BDDE no ácido hialurônico pode ocasionar, sim, a ETIP. Então, olha a importância do que nós lá atrás. abrimos a nossa conversa, sabe? Você quer ter um paciente com ETIP? Gente, é um trabalho, é casamento com o paciente. Fora, realmente, o desconforto desse paciente, né? A decepção. E você acordar demasiado, não sabe o que está acontecendo. É muito complicado. E aí, muitas vezes, você tem que entrar com medicação ou até mesmo com a hialuronidase. Agora, veja, vamos ligar outra pontinha? Se esse meu produto tem muito BDDE, ele ocasiona ETIP, e eu preciso entrar com a hialuronidase para eu desmanchar esse ácido hialurônico. Mas ele tem muito agente reticulador, lembra? Lembro. Que eu vou ter dificuldade em desmanchar esse ácido hialurônico? Sim. Então, a gente tem mais um problema, entende? Olha a importância de nós trabalharmos com um produto de qualidade. Perfeito. Gente, olha como uma coisa liga a outra, né? E é um conjunto. Saber diagnosticar, avaliar, saber usar um produto bom, aprovado. Essas diferenças que a doutora explicou, é importante perguntar, gente. Vão atrás, estudem, se aprofundem. Exato, isso mesmo. Existe alguma indicação ou região facial onde a diferença entre um produto premium e um genérico se torna especificamente crítica ou visível para o paciente? A gente fala. Sim, né? Fica mais. Se eu não tenho um bom produto, lembra que eu posso ter um produto que não é tão de tanta elasticidade. Lembro. Então, aqueles lábios que eu sempre dou uma dica, olha, você quer ver se o preenchedor e o lábio foi feito com uma técnica perfeita? Pede para o paciente virar de ladinho. Quando você enxerga aquele ácido hialurônico, às vezes ele está até fora. Ai, gente. Outra coisa muito importante em falar de um ácido hialurônico excelente, ele não vai migrar no tecido, ele vai permanecer onde você colocou. É claro que nós não somos só injetores, né? Nós temos técnica, nós sabemos a qualidade, essa velocidade na hora de fazer essa pressão na minha seringa, o quanto eu vou dispersar de produto naquela região. Isso também te diferencia. Sim. Mas quando você tem um produto excelente, a gente chama de força de cisalhamento, que é quando você faz essa extrusão do ácido hialurônico. Você imagina que você tem que colocar uma cidade muito pequenininha dentro de... Aliás, uma cidade muito enorme grande dentro de uma cidade muito pequenininha e tem que fazer todo mundo passar rapidamente naquele túnel? Vai congestionar. Então, o ácido hialurônico premium, a gente também tem essa questão de não ter uma deformidade nessa força do cisalhamento, que é a extrusão do produto. Porque ele sai de uma seringa e vai passar numa agulha. Pois é. Ou numa cânula, né? Sim. Então, a gente também tem que entender isso. E hoje eu vejo muitos profissionais errando desde essa escolha também. Se o produto ele foi estudado, minha gente, tome cuidado com essas experiências malucas, nós não somos cientistas. A gente pode sim e deve estudar, mas não estude no seu paciente, né? Então hoje a empresa ela estudou muito o produto para alinhar
e ele ser colocado numa seringa e ser dispersado através de uma cânula 22 ou 25G, por exemplo, de uma agulha 26G. Não para uma agulha 31G. O pessoal anda inventando umas técnicas e a gente precisa tomar cuidado com isso, porque você vai fazer a deformação do ácido hialurônico. Pois é, e aí perde todo a propriedade. Exatamente. Então, aí aparecem as intercorrências e o paciente e o profissional muitas vezes não sabe nem o que aconteceu. Então, nodulação. Ou até, às vezes, o profissional acha que o produto não é bom, mas ele não soube usar corretamente. Exato. Porque, na verdade, nós temos uma tendência, o ser humano tem uma tendência a nunca errar, né? Porque é todo mundo perfeito. Então, nunca foi o profissional. O problema é o produto. Então, a gente também tem que tomar esse cuidado e saber. E essa informação, sabe, é muito importante porque o profissional não fez por querer, ele não sabia. Mas, minha gente, hoje a inteligência artificial e todos os recursos... Hoje você pega um artigo científico e você não precisa pagar. Quantas opções você tem de bons artigos? Aproveitar isso para estudar, né? Exato. A gente tem muita possibilidade hoje de conhecimento. Isso mesmo. Então, assim, sabe? Não tenha preguiça. É isso aí. Eu reservo alguns minutos do meu dia, não precisa muito. Eu sei que todo mundo tem uma agenda corrida, mas reserve uns minutinhos para a gente estudar e de realmente entender o que você está fazendo. Eu acho que isso diferencia os profissionais, doutora. Muito. Aí o seu paciente, ele para de perguntar o preço da seringa. Isso mesmo, verdade. Doutora, qual que é a sua mensagem, então, para o profissional que ainda escolhe o ácido hialurônico pelo preço e ainda não dimensionou o impacto que essa decisão tem nos resultados e na segurança do paciente? Olha, perfeito, né? Agora a gente fecha com todo esse assunto que a gente veio trazendo. Contextualizado. Eu sempre digo assim, olha, enquanto você busca preço, o seu paciente também só busca preço, né? Quando você oferece uma qualidade, você se diferencia e as pessoas hoje estão muito antenadas, sabe? Não fique só preocupado em fazer redes sociais e colocar fotos de antes e depois, porque hoje a inteligência artificial faz isso. Sim. Hoje os pacientes não acreditam mais em fotos. Então a primeira coisa a minha dica, né? De ouro, hein? Porque 28 anos de formada eu já passei por muito perrengue. Ela já deu várias dicas, gente. Você fala assim, meu Deus, é uma mentoria praticamente. Mas hoje, se eu fosse começar, eu já diria assim. Primeiramente, você é o seu cartão de visita. Então, hoje eu tenho 50 anos e eu não tenho problema com a minha idade, sabe? Eu tenho os meus pezinhos de galinha que fazem parte da minha história. Ninguém sabe, né? Todos os perrengues que a gente já passou. Os bastidores. Enfim, e tá tudo bem. Só que hoje, o que as pessoas querem? Estar melhor. Então, a primeira coisa, você é o seu cartão de visita. Se você vai se apresentar extremamente exagerado, seu paciente é esse perfil que ele está procurando. Sim. E eu acho muito maravilhoso isso. O meu paciente, ele chega no meu consultório, ele fala assim, nossa, você é igualzinho nas redes sociais, né? Eu falo, uai, não era pra ser? Não, porque as pessoas às vezes têm tanto filtro. Então, a minha dica é assim, se você quer se diferenciar, primeiramente, você tem que trabalhar com um material adequado. Muito cuidado, gente, porque a falsificação ela está em todos os âmbitos. Sim. Então, escolha uma distribuidora de qualidade, de confiança, para que a gente não tenha surpresa, né, para o paciente e o profissional não ser surpreendido. E a segunda coisa nem tudo o que é mais caro é o melhor e nem tudo o que é mais barato é o pior. Então, você precisa entender de todos esses aspectos que nós falamos agora. E é simples, não é mesmo? Então, aí você oferece qualidade e deixa de trazer só essa preocupação com o preço. Maravilhoso. E para quem, doutora, está iniciando, começando, então, além da técnica, eu parto do pressuposto que técnica é uma obrigação. O profissional tem que ser bom tecnicamente, né? Mas qual outra habilidade esse profissional tem que ter para fazer um bom atendimento? Olha, meu amor, vou falar olho no olho agora para você entender bem. A verdade. É isso, né? Trabalhar com a verdade. Eu digo assim, o meu paciente, eu não tenho pressa com ele. Então, a gente precisa sentar. A primeira consulta, ela é primordial. Quando você dá aula do seu produto, você precisa entender do seu ácido hialurônico que você está oferecendo para o seu paciente. Quando o seu paciente ele entende o que ele vai receber
e ele acredita naquilo que você está oferecendo para ele, porque você não está dando nada que você não vai trazer. Então, a verdade ela Não tem para erro, mim, né? não tem Trabalhar erro. com a verdade. E tanto no consultório, quando, por exemplo, o que a gente está conversando aqui é o que você faz no consultório. Exatamente. Então, isso sustenta o profissional, né? Com toda certeza. E quando eu falo da verdade, você entra novamente naquela minha primeira palavra do dia, que foi a previsibilidade. Sim. Se você não tiver um produto muito bom, mesmo que você queira oferecer a verdade para o paciente, nem você sabe o resultado que você vai esperar. Hoje ninguém quer sair de um consultório com edema. Eu atendo pacientes, eu tenho um consultório bem pertinho de um hospital. Tá. E eu atendo algumas doutoras, algumas médicas, enfermeiras, que enfim, trabalham todos os ali, profissionais ali, que muitas vezes vêm no horário de almoço. Sim. Porque hoje um preenchimento labial a gente faz rapidinho, né? Então, quando o paciente ele já tem, claro, toda essa informação, o procedimento em si, ele é rápido. Sim. E veja, ele quer sair ali do meu consultório já lindo, preparado. Não dá para ter um downtime. Então, eu preciso de um preenchedor que não edemacia o meu paciente, porque ele vai sair dali e vai trabalhar. Né? Então, é essa questão de a gente realmente ter um produto de qualidade, ter a técnica, são todos os pilares que são importantes. Né? Muito. E essa adequação, a verdade que eu falei, é a adequação. Não prometa resultados milagrosos para o seu paciente. Saiba dizer não quando é necessário. Então, para quem está começando, às vezes você tem medo, né? Vai falar, nossa, mas se eu não fizer, ele vai fazer em outro lugar. Meu amor, vai ser livramento na sua vida. Porque se ele for em outro lugar e ele não gostar, a dor de cabeça é do outro profissional. Exatamente. Agora, você às vezes se comprometer, oferecer um resultado que você não vai alcançar. Né? Então, quando o paciente vem com um orçamento mais limitado, muitas vezes eu digo, olha... Isso, como que a doutora trabalha? Dica de milhões. O que eu vou dizer para o meu paciente? Não vamos fazer agora. Junte um dinheiro, ou quer planejar e dividir em 12 vezes, para mim tá tudo ok também, sabe? Não tem problema. Mas às vezes o paciente fala, não tenho condições. Não faça por enquanto. Às vezes você vai fazer um procedimento que é um pouquinho mais barato, vamos dizer assim, porque é o que cabe no bolso do paciente, mas aquilo você sabe que não vai trazer o resultado que ele está buscando. Ele vai ficar frustrado. Frustrado, essa é a palavra. E você sabe de uma coisa? Um paciente frustrado fala para mais quantos? No mínimo uns 30. Alguns. E um paciente feliz fala para mais quanto? Não quer contar o segredo da beleza. Eu falo, minhas queridas, as minhas pacientes falam assim, eu fui lá e falei que passei um creminho diferente. Minha filha, vamos combinar? Você sabe que tem o Léo Guedes, que faz meu cabelo há 11 anos já. Eu sou muito fiel às pessoas, Sim. né? E ele atende várias pessoas ao mesmo tempo. E para todas que ele termina, ele fala para todo mundo que se faz o cabelo comigo. Isso é todas. Há 11 anos ele fala isso. Fala pra todo mundo que se faz o cabelo comigo. E é verdade, né? Porque às vezes o pessoal não quer falar muito. O cabelo você até conta, né? Mas o segredinho facial, muitas mulheres não querem contar. Olha, eu quero fazer um botox, mas eu quero que ninguém saiba que eu fiz, hein? O meu marido não sabe que eu tô aqui. Vamos compartilhar essas coisas boas. As amigas, família, todo mundo tem que saber. Mas veja só a nossa responsabilidade perante esse assunto também. Se você não souber trabalhar hoje com naturalidade, esse paciente você já não vai atender. Com certeza. Então, olha o filtro que a gente está enfrentando hoje. É claro que eu também não estou falando para você que eu não vou atender uma paciente que quer uma bocona. Sim, quer um pouquinho mais de volume, um contorno mais marcado. Exato. E tem pacientes jovens que eu acho que fica perfeito. Né? Se tá tem indicação, né, doutora? Mas a gente ter também essa visão do que é bom, do que vai ficar bom para o paciente, porque muitas vezes o paciente ele não sabe o que ele está procurando, ele só está infeliz. Tá com uma dor. A maioria das vezes. E quantos pacientes primeiro precisa cuidar do emocional? Nossa. Às vezes você vai operar milagre naquela paciente, fez o gerenciamento, rejuvenesceu 10 anos a paciente, você tem ali a foto do antes e depois que te comprova isso, mas a paciente ainda não está feliz. Porque muitas vezes ela precisa a cura interior. Então, a gente, além de tudo, tem que ter um pouquinho dessa visão de psicólogo, né? Mas ter esse entendimento, porque as pessoas estão com muita distorção da própria imagem, né? E justamente por conta que a gente falou dessa comparação, né? Aí você se compara, tá ali na rede social, é um conjunto. O profissional é um conjunto. Tem que ouvir o paciente. Exato. Ou escuta, gente. Às vezes a gente acelera, fala antes, escuta, deixa o paciente falar.
Essa é outra dica, viu? Porque os Olá. profissionais hoje, os pacientes estão carentes hoje de profissionais que realmente olhem no olho, que escute, né? Parece que a gente robotizou a harmonização, sabe? Me Sim, assusta um pouco. muito automático, Me né? assusta. É muita fórmula. Eu vejo isso nos cursos, né? Eu dou aula em pós-graduação e também faço as mentorias e o aluno fala assim, mas quantos ml foi aqui nessa retroinjeção? Eu não sei. Eu não sei porque é precisão, a mão é uma coisa que você tá vendo ali. Eu nunca eu tenho uma dificuldade, sabe? Vou confessar. Aliás, são duas dificuldades. De desenhar. Então, se eu pegar o lápis para fazer marcação, eu nunca consegui fazer um lábio com marcação. Jura, É muito no intuitivo. É claro que você vai fazer os pontos, né? Sim. Mas assim, fazer um contorno, eu nunca consegui fazer isso, sabe? E eu admiro quem faça, mas eu não consigo. E outra coisa, eu nunca consegui saber quanto foi colocado em cada retroinjeção, porque é a mão que a gente vai desenvolvendo. Então, uma dica para quem está começando também, outra diquinha, pegue uma seringuinha de ácido hialurônico e treine essa retroinjeção, sabe? Quando você faz isso, você vai pegando o jeitinho da mão, calibrando essa mão e também sentindo o produto que você está trabalhando, porque vai fazer muita diferença. E a gente precisa se adaptar. A gente traz, o produto Alura, ele traz um diferencial que eu adoro, que é esse conforto anatômico da seringa. Que faz toda a diferença. É a nossa ferramenta de trabalho. Sim. Então eu penso assim, né? Como vai um cabeleireiro trabalhar com uma tesoura malemar? Não dá. Que não corta. Então a gente também tem essa preocupação, sabe? A nossa seringa, ela é muito anatômica, tem essa facilidade para o trabalho, para você visualizar também as marcações, porque tem gente que é muito focado nessa questão de quanto. E claro, quando eu trabalho em regiões de maior risco, um nariz, eu fico atenta para a gente ter uma quantidade mínima ali de produto. E eu digo que fazer essa mágica é muito interessante. Vai mais um assuntinho, então. Quando a gente tem um produto muito bom, com as partículas, como eu te falei, que são escolhidas a dedo, com muito pouco produto a gente faz muita transformação. Então eu tenho casos muito interessantes, até mesmo em workshops que a gente faz, os alunos falam, não é possível que a gente só usou isso de produto. É isso mesmo. Então em nariz, que eu adoro rinomodelação, mas eu falo que eu trabalho todos os dias com medo. E o medo, ele é o que te gerencia de não causar intercorrências. Então, eu digo que o medo que não te paralisa, ele é seu aliado. Sim. Né? Então, eu não posso ter um medo que me paralisa, que eu não faça por medo. Com medo, mas é importante que tenha Agora, esse também, cuidado. quando você não tem mais o medo, o que acontece? Aí você começa a trabalhar no automático. E aí que acontecem as intercorrências, né? Então, quando a gente trabalha com um produto muito bom, que é essa o meu alerta hoje para todos os profissionais, escolham um produto de qualidade. Você trabalha com muito pouco, então aí sim, num caso de uma rino, por exemplo, eu fico de olho ali, 0,1 ali tá ótimo. E você já vai vendo, né, o resultado. O ácido hialurônico, ele é fantástico porque ele já traz esse encantamento. E é o que faz os pacientes amarem também. É verdade. Então, eu digo assim, hoje a gente usa muito menos, mas ainda é uma ferramenta que faz toda a diferença, né? É a cereja do bolo. É a cerejinha do bolo. Tem algumas regiões que a gente deixou de preencher, eu já preenchi muito, né? Antigamente a gente não tinha tanto esse estudo de camadas, esse envelhecimento em camadas. Então a gente trabalhava com muito menos bioestimulador de colágeno, com fios. Então, quanto eu preenchi de olheira nessa vida? Sim. Quanto eu preenchi de bigode chinês nessa vida? Sim. E hoje o que a gente faz? Hoje a gente faz muito menos, né? São raros os pacientes que vão preencher uma olheira. Existem aqueles que eu preciso, tem indicação, com sim, certeza. Mas hoje com outros tratamentos associados a gente consegue. Associação, essa é a palavra de ordem de 2026, com certeza, né? A gente associar. E aí também nesse caso a gente precisa ter muito conhecimento do produto, porque se eu coloco um produto que não oferece essa sustentação que eu preciso numa olheira, mas também que não tenha essa maleabilidade, essa espalhabilidade, eu fico com uma olheira perceptível, né? Aquele paciente que você bate o olho, você já identifica, tem preenchimento ali. E não fica bonito, não é uma coisa que harmoniza, né?
Bigode chinês, nem falo, né? A gente sustenta, a gente bioestimula, a gente faz outras regiões todas primeiro. as regiões e depois vem com a cerejinha do bolo. Isso. Não deixei de fazer, mas hoje a gente não começa por ali. A gente vai tratar a primeira causa e depois a gente faz essa finalização. Perfeito, doutora. Que delícia essa conversa. Onde que todo mundo pode te encontrar? Fala um pouquinho das redes sociais, da tua clínica. Como eu falei pra vocês, eu sou da verdade, né? Então eu já vou falar pra você, a minha rede social é uma bagunça. Sabe aquela pessoa que fez a foto e posta sem um filtro zero? Eu sou essa. Porque realmente eu sou uma pessoa sem filtro. Você percebeu, né? A pessoa vai falando, não tem problema em entregar. Ótimo. Mas a minha rede social Instagram é @clinicamarian, MARYAN. Tá. E lá vocês vão encontrar um pouquinho de todo o meu trabalho, da minha trajetória. A minha clínica é em Santo André, bem pertinho do Shopping ABC. E será uma honra ter você lá para tomar um cafezinho comigo. Quero muito. Nossa, minha próxima vinda para São Paulo eu vou com certeza. Sou de Curitiba, né? Passagem obrigatória, pois você venha. Vou sim, com o maior prazer, vai ser um prazer. E foi um prazer ter você aqui. Que conversa gostosa, que bate-papo. Eu tenho certeza que inspirou e vai inspirar muitos profissionais ou as pessoas que estão ingressando na área. Você deu bastante orientação, gente, importante, que diferencia os bons profissionais, os bons produtos. Então foi uma aula que ela deu aqui, né? Agradeço muito a oportunidade, o convite. Estou aberta às dúvidas, o que o pessoal tiver de dúvidas pode chamar lá no direct no Instagram, tá bom? Fica bem tranquilo, eu adoro atender alunos, ajudar com intercorrência, eu falo que uma mão lava a outra. Com certeza. A gente nunca, né? A gente tem que ter uma rede de apoio, gente. Isso. E a humildade de reconhecer que se você não sabe, busque quem saiba, não é? A gente nunca sabe tudo, mas a gente está sempre tentando mais. Não, mas assim, a doutora já passou por vários processos, então eu imagino que pode auxiliar muitos profissionais. Sim, né? sim. Eu conheço pessoas profissionais que têm essa dificuldade de reconhecer que precisa, olha, eu quero aprender mais sobre isso. Eu já precisei tanto e graças a Deus tive tantas mãozinhas estendidas, é um prazer. A gente sempre vai precisar, estamos aqui para evoluir. Exato. Né? E ninguém tá livre de intercorrência, como eu disse. Não ninguém mesmo. tá. Então, às vezes, a gente se desespera e uma conversa com outro profissional é muito bom, né? Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, é um prazer imenso. Gente, terminamos esse episódio, mas já tem mais. O episódio da Abra Hoff, a voz da harmonização orofacial, diretamente do Full Face 2026. Até o próximo.